Nesse vídeo eu vou falar para você mais sobre profissionais da saúde e psicoterapia, sobre psicologia para profissionais da saúde. Por exemplo, por que um enfermeiro deveria aprender psicologia, aprender psicoterapia? Por que um médico deveria aprender psicoterapia ou psicologia? Por que um nutricionista deveria aprender psicoterapia e psicologia? Por que um fisioterapeuta deveria também aprender psicologia e psicoterapia? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e o nosso objetivo aqui é poder trazer clareza sobre esses pontos e mostrar um pouco mais sobre como esses profissionais podem começar a utilizar da psicoterapia também na área da saúde, seja na consulta nutricional, na consulta com fisioterapeuta, com médico, desde um atendimento como enfermeiro. Isso tudo pode fazer muita diferença em gerar um atendimento mais humanizado. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu quero até refletir, vamos refletir junto aqui. A inteligência artificial está chegando forte no mundo atual. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a inteligência artificial está sendo falada por todo mundo, falando sobre tecnologias, de como a inteligência artificial vai ter as respostas para a maioria das dúvidas que nós temos hoje em relação a ter um banco de dados muito grande. Então, de certa forma, aquilo que precisa ser feito cada vez mais se torna óbvio. O excesso de informação vem sendo cada vez mais abundante no mundo moderno. Diferente de, se a gente pegar 50 anos atrás, você precisava de uma informação, às vezes o médico tinha aquela informação e você não tinha muito onde acessar aquela informação, a não ser através de uma consulta médica, ou através de uma consulta com um nutricionista, ou através de consulta com um fisioterapeuta, ou e assim por diante. Agora, hoje em dia, às vezes você está com um problema, de repente você percebe que a sua pele está irritada, você já olha na internet, você já consegue você mesmo encontrar várias possibilidades do que aqueles sintomas estão se refletindo, e aí você chega no médico e às vezes você pode até discutir com ele, dizendo, olha, não, eu vi isso daqui, e o médico, talvez em alguns casos, podem nem ter acesso às informações que você encontrou na internet antes da consulta. Eu estou falando sobre isso porque cada vez mais a informação não vai ser o que vai ser mais relevante dentro de um processo de tratamento na área da saúde. Porque a inteligência artificial vai ter acesso a um banco de dados onde vai ser possível pegar, vou colocar aqui, imagina que você está com problema de pele. Você vai ter acesso a um banco de dados com tudo que existe de informação mais relevante e com mais acurácia, ou seja, que tem uma curadoria, que tem, de certa forma, uma validade prática no tratamento, e aí esse banco de dados, a inteligência artificial tem acesso a tudo aquilo, você pergunta para a inteligência artificial da sua casa e ela tem uma chance muito maior de acertar o diagnóstico do que o melhor médico. Talvez nem o melhor médico do mundo teria a chance de acertar o diagnóstico como a inteligência artificial vai ter nos próximos anos. Eu estou falando isso porque a inteligência artificial vai além da inteligência de uma pessoa só. Ela soma a inteligência de várias pessoas dentro de uma plataforma para buscar dados e informações com o máximo de exatidão dentro do banco de dados que ela tem acesso. Então eu estou falando isso daqui porque, imagina, eu estou querendo fazer uma dieta. Eu estou querendo ganhar massa muscular. Daqui a pouco você vai digitar para a inteligência artificial e ela vai te passar a estratégia. Você pode, inclusive, daqui a pouco personalizar os seus dados. Você pode dizer, eu tenho tantos quilos, eu tenho tanto de altura e explicar um pouquinho da sua situação, dos seus objetivos. A inteligência artificial pode te dar as respostas sobre estratégias que você deveria seguir. Inclusive, daqui a pouco vai ser possível, através da inteligência artificial, conseguir tirar medidas de forma muito fácil, fazer a biopedância na sua casa, por exemplo. Eu estou trazendo essas reflexões porque cada vez mais o lado humano vai ser essencial para profissionais da saúde. O lado de considerar o indivíduo muito além do que só deve ser feito, ou muito além só do diagnóstico, ou muito além só de pensar em falar, cara, você precisa fazer atividade física, se alimentar melhor, que isso na maior parte das vezes as pessoas já sabem que deve fazer, mas o que vai muito além
e que nem todo nutricionista tem acesso. O que vai muito além, que nem todo médico tem acesso. O que vai muito além, que nem todo fisioterapeuta tem acesso. O que vai muito além, que nem todo dentista tem acesso, ou que todo enfermeiro tem acesso. O lado humano, a psique humana, o se importar, o entender aquele outro ser humano. Se você quiser ser um profissional da saúde com S maiúsculo, um profissional da saúde que de fato vai ter seu lugar garantido no mercado de trabalho, um profissional da saúde que consegue gerar os melhores resultados, você precisa aprender sobre psicologia e desenvolvimento humano também. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião. Vamos pensar aqui. Quem aqui, explica aqui nos comentários, eu quero ouvir você. Quem aqui já passou pela experiência de ir a uma consulta médica e o médico nem olhar no seu olho? O médico simplesmente falar, faz esse exame e ele te trata com a apatia, não com empatia, com apatia, como se ele não estivesse nem aí para você. Já aconteceu de você procurar algum profissional da saúde e você sentir que ele simplesmente parecia não se importar com você? Ele via você como mais um número e não como mais um ser humano? Já aconteceu isso com você? Aqui, ó. A Isabel falou. Já aconteceu. Aqui, sim, já aconteceu. Estão vendo? Já aconteceu, procurei outro logo depois. O que está acontecendo aqui, ó? Sim, já. Eu estou deixando os comentários para você pensar sobre isso junto comigo. Esse tipo de profissional, cada vez mais, vai ser substituído no mercado de trabalho. E se você não quiser ser esse tipo de profissional, se você não quiser ficar dependendo de ter que atender só por plano de saúde e cobrando muito barato na sessão, e nada contra isso, mas a questão é que se você quiser ter os melhores clientes, que as pessoas vão se importar com você, olha aqui, ó, essa semana já aconteceu, olha isso, você pagou a consulta para esse profissional. Quem aqui estaria disposto, seja sincero, você estaria disposto a pagar um valor maior por um outro profissional que te olharia para o seu caso, que te daria atenção, que falaria o seu nome, que te receberia pelo nome, que olharia para você como ser humano? Quem aqui falar, eu estaria disposto a pagar mais? Se você estiver disposto a pagar 2 vezes mais ou mais por um profissional assim, escreve 2 vezes mais. Sim, com certeza. Sim, claro. Vocês estão entendendo? Todo mundo quer um profissional assim. E se você é um profissional da saúde que não está olhando para isso, infelizmente, você vai ter que ter desafios e cada vez mais vai ficar difícil para você. Sim, pagaria ali, ó. 2 vezes mais, a Jaque falou. Eu também. Tranquilamente, eu ficaria muito mais feliz de ser atendido. Imagina isso. Se você tivesse um profissional que cobra, vou colocar aqui, R$200 na consulta, e outro profissional que cobra 400, esse que cobra 200 na consulta, nem olha no seu olho. Ele te atende com apatia. Ou ele está te olhando só como um número. Esse profissional daqui a pouco está dizendo que está difícil, que as pessoas não estão valorizando a medicina mais. Daqui a pouco eles estão dizendo que as pessoas não estão valorizando o profissional de nutrição, não estão valorizando o dentista e assim por diante. Esse outro profissional do R$400, ele olha e fala assim, caramba, além de tudo, ele é mais indicado. Agora, pensa sobre isso. Você, se fosse para indicar um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um dentista ou enfermeira para acompanhar alguém, quem você indicaria? O profissional humano que custa 2 vezes mais ou o profissional que enxerga as pessoas como número e ele é metade do preço? Quem você indicaria? Escreve aí. Por exemplo, eu indicaria o que custa 2 vezes mais. Eu não sei qual a sua opinião. Quem você indicaria? Escreve a sua opinião aqui. Qual dos 2 profissionais de saúde você indicaria para outra pessoa? Você indicaria aquele profissional de saúde que cobra 2 vezes mais e atende de forma humanizada?
ou aquele profissional de saúde que cobra metade do preço, mas enxerga as pessoas como número. Eu não teria coragem de indicar aquele profissional que cobra metade do preço e indica e trata as pessoas como número. Aqui, o Itamar falou, indicaria aquele que cobra 2 vezes mais. E aí, o problema que às vezes acontece, ó, Itamar ali, a Bárbara aqui, ó, o problema que acontece é que tem profissionais, infelizmente, que às vezes estão cobrando mais caro e não estão atendendo de forma humanizada. E aí a gente fica confuso, por isso muitas vezes a gente acaba pedindo indicação. Repara, quando você quer um profissional de saúde que seja bom, geralmente o que a gente faz? A gente pede indicação para alguém que foi em profissionais. Então, é essencial aprender sobre o lado humano, aprender sobre psicologia, aprender sobre psicoterapia. E como que eu posso fazer isso, Romani? Eu já entendi que isso é importante, eu já entendi que isso vai ser um diferencial para o meu atendimento, eu já entendi que isso vai elevar a qualidade do meu atendimento, que as pessoas vão pagar mais, indicar mais, e isso vai gerar crescimento para mim. Olha, nessa aula eu vou passar várias estratégias, mas se você quiser realmente se diferenciar nesse mercado, você aprende psicologia de forma profunda dentro dos nossos treinamentos, você aprende psicoterapia, você aprende a gerar resultado para o cliente olhando para o ser humano muito mais do que só para o sintoma. Você aprende que às vezes você está com um cliente que você está pedindo para ele, olha, você deveria seguir essa dieta, e aí ele não consegue, você acha que o problema está sendo só do cliente, que os clientes não fazem, mas se você olhar para o ser humano, de repente ele está com um problema no relacionamento que é muito maior do que aquela dieta que ele tem para seguir, e que se você não olhar para isso, ele vai continuar se sabotando, ou talvez ele está com um problema no trabalho que está trazendo uma pressão para ele, que você está achando que o cliente não está fazendo de seguir a dieta, mas você não está olhando para o ser humano. Ou às vezes aquele cliente que está com insônia, que você está passando Zolpidem ou um medicamento para ele para dormir, ele não está precisando daquele medicamento só porque ele está precisando. Olhar para dentro. Às vezes ele está num trabalho que ele odeia e aquilo está tirando o sono dele. E aí, se você não conversar com ele sobre esses pontos também, até para saber quando indicar psicoterapia, ou para você fazer o papel psicoterapêutico muitas vezes, que isso não é ensinado em nenhuma faculdade, infelizmente, na área da saúde, direito. Se você pega, fora fazer uma psicologia em si, e aí a plataforma do Instituto Romani existe justamente para você aprender psicologia sem depender de fazer uma faculdade. Porque, vou combinar com você, eu fiz faculdade de psicologia, e na faculdade de psicologia existe muita enrolação. Você aprende um monte de teoria e pouca prática. Eu fiz faculdade de psicologia e, olha, tem estágio supervisionado, estágio prático, e você percebe que, no geral, é muito raso. Mesmo eu fiz uma faculdade de psicologia, é a mesma coisa praticamente qualquer faculdade. Você pega uma faculdade de engenharia, o cara não sai de lá engenheiro. O mestre de obra sabe mais do que ele, porque ele teve mais prática. Você pega um cara que fez faculdade de Direito, se ele não continuar estudando o resto da vida, ele está totalmente desatualizado. A mesma coisa para qualquer faculdade. E o que existe? A plataforma do Movimento Transformacional, da plataforma do Instituto Romani, que inclusive está aqui no link da descrição, o que acontece lá? Acontece o seguinte, que você aprende prática, direto ao ponto, de como fazer intervenções, de como identificar questões do cliente, de perguntas poderosas que você pode fazer para o seu cliente. A empatia é a base da fidelização e do sucesso. Parabéns, Zacarias. E olha isso. Vamos refletir como você pode, pergunta simples que você pode fazer para a pessoa. Você pode, algumas coisas que vão fazer a pessoa se identificar mais com você. Desde o ambiente à sua volta, vou te dar um exemplo. Olha aqui, eu estou fazendo essa aula, o meu ambiente de fundo não é um ambiente largado. Já imaginou se na hora que eu estivesse dando essa aula, tivesse, sei lá, uma toalha jogada, a qualidade de imagem tivesse ruim, tudo isso, muito ruim, tudo isso as pessoas vão olhar para você e pensar, nossa, ele não se preparou, ele não se importou com a gente. Agora, o simples fato de eu ter investido em uma câmera, eu ter preparado aqui o fundo, faz a pessoa olhar e falar, não, ele se importa.